Oi, turma. Oi, galerinha. Estou aqui hoje para finalizar o nosso curso de imposto de renda, né? Já estou sentindo saudade aí de vocês, das perguntas, dos questionamentos, mas vocês têm aí os contatos, né? Tem o contato do NAF aqui, ó, e o WhatsApp. Tem também o meu e-mail, que é ricardo.aladim@ufca.edu.br, que vocês podem entrar em contato tirando dúvidas ou fazendo algum questionamento. Hoje eu apresento para vocês a última videoaula. E aí, antes de entrar na videoaula, eu faço aquela solicitação. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no canal, curta, dá um like aí no canal, que aí você vai estar dizendo ao YouTube que gostou daquele vídeo. Se você gostou mesmo da nossa videoaula, curte aí no meu canal, Ricardo Aladim. E aí, pessoal, falando um pouco do conteúdo que a gente viu durante esse curso e prestando conta para vocês realmente do que eu tinha me proposto, tinha feito a proposta para apresentar e o que eu realmente apresentei, na minha proposta eu tinha colocado aí 4 módulos. Módulo 1, 2, 3 e 4. E aí no módulo 1 a proposta era apresentar conceitos gerais sobre imposto de renda. Isso eu fiz, tá lá o módulo 1 com os conceitos gerais sobre imposto de renda. No módulo 2, a proposta era apresentar os principais erros no preenchimento da declaração de imposto de renda. E aí, o que é que eu fiz? Devido a gente teve aqueles problemas técnicos no início, aí demorou um pouco a iniciar o curso, eu acabei remodelando um pouco o nosso curso, né? E aí, o que é que eu fiz com relação a esses principais erros? Se vocês prestaram atenção nas minhas videoaulas, durante a videoaula eu sempre apresentava erros comuns que a gente encontrava na declaração de imposto de renda, em cada ficha. Então, de certa forma, eu uni os principais erros no preenchimento da declaração de imposto de renda com as fichas da declaração de imposto de renda. Então, à medida que eu ia falando de cada ficha, eu ia falando de cada um desses erros. E também já ia falando do módulo 4, que eram os principais cruzamentos de informações feitos pela Receita. Se vocês lembram aqui, eu falei da DIMOB, da DIMED, falei que a Receita sempre estava cruzando informações, por exemplo, com os bens, com as dívidas. Então, sempre eu venho falando aí nesses cruzamentos. Então, o que é que eu fiz? Eu compilei tudo, o módulo 2, 3 e 4, totalmente no módulo 2. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo do curso de imposto de renda, né? E aí o que está faltando eu falar ainda para vocês? Do resumo da declaração. Eu disse a vocês que eu ia explicar para vocês qual a diferença entre a declaração simplificada, entre a declaração completa, e a gente ia finalizar aí com a transmissão, mostrando como é feita a transmissão da declaração de imposto de renda. E aí é isso que eu vou fazer hoje com vocês, pessoal. Lembrando, qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Se por algum motivo, se eu esqueci alguma coisa que você gostaria de saber, pode perguntar. Pode mandar sua dúvida que a gente responde. Mesmo que acabe o curso, você pode mandar sua dúvida aí por e-mail que eu vou responder a você. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aí, revisão, resumo e envio da declaração. Antes da gente concluir, né, é importante checar se os dados estão corretos. Quando tiver tudo pronto, antes de fazer a transmissão, é muito importante a checagem dos dados. Por que é importante essa checagem dos dados? Porque um zero a mais ou um zero a menos, você pode cair na malha fiscal. Como assim, Eladim? Vamos dizer que uma pessoa ganhou durante o ano 20 mil reais. E você digitou
R$ 200.000. Foi um erro de digitação. E a informação ela não vai bater com a que foi passada pela empresa, por exemplo, na DIF. A empresa informou a Receita que pagou aquela pessoa R$ 20.000 e você informou que ela recebeu 200. E o imposto que foi retido dela também não vai bater. E o que é que vai acontecer nessa declaração de imposto de renda dessa pessoa? Vai dar um imposto a pagar altíssimo, talvez. Por quê? Por causa de um erro de um zero. Além disso, ela pode cair na malha devido a essa divergência que eu falei da DIF. Então, pessoal, um erro, seja para mais ou para menos, pode causar transtornos, ou de pagamento de imposto a maior, ou de malha fiscal, e essa pessoa vai ter que se explicar, que retificar essa declaração. Tranquilo? Como eu falei, um erro de digitação pode trazer aí pode levar essa pessoa para a malha fina ou pode fazer com que ela pague imposto indevido, imposto a maior. E aí no próprio sistema, ele tem uma aba lá, uma ficha de verificação de pendências. Só que, o que é essa ficha de verificação de pendências, botãozinho lá de verificação de pendências no sistema? É para verificar inconsistências. Inconsistências dentro do sistema. Como, por exemplo, CPF digitado errado, algum dado que você preencheu errado ou que não está batendo com outro dado dentro da declaração de imposto de renda. Nesse botãozinho verificar a pendência, não tem como eu verificar, por exemplo, se foi um erro de digitação, de um valor a mais ou a menos. Porque o sistema vai entender que o valor era aquele que você realmente queria colocar. O que é que ele verifica? A gente vai ver já na prática. Ele verifica erros, por exemplo, em números de documentos, nesse sentido. Mas ele não vai verificar, por exemplo, erros de valores. E aí, antes de entrar nessa questão do modelo simplificado ou completo, eu vou mostrar para vocês lá no sistema a parte de verificação de pendências. Segura aí, vamos lá. Pronto, pessoal, estamos aqui na declaração. Vocês estão vendo aqui no lado esquerdo que tem verificar pendências. Eu vou mandar verificar pendências. A última ficha. Eita, Aladim, que danada é essa ruma de coisa vermelha aí? Tudo isso em vermelho são pendências. Vixe, Aladim, você fez tudo isso errado. Fizemos, porque como essa declaração é uma declaração para fins didáticos, pedagógicos, né, para fim de ensino, eu criei numerações. Eu criei números de CPF, eu criei nomes de pessoas, então eu criei várias coisas, eu criei número de NIT, não são dados reais. Então, o que é que o sistema está dizendo? Que tem alguma coisa errada nesses números que eu criei. Vou dar um exemplo aqui, lá na aba dependentes. Ele diz em qual aba é e o que é que está errado. Ó. Primeiro aqui, dependentes. Ó. Campo indicativo CPF do dependente não foi informado. Quando eu clico aqui na pendência, ele já me joga lá na aba, no local onde tem um erro. Ó. Vou clicar aqui para vocês verem. Cliquei, ó. Ele me jogou lá na aba onde tem um erro. Por quê? Eu não tinha colocado aqui os dados desse dependente. Eu tinha criado, naquela hora que eu estava lá explicando para vocês, eu tinha criado aí um dependente, um pai, e não tinha colocado aí o CPF dele. Eu vou criar aqui um CPF, vai dar o erro novamente. Mas pelo menos o segundo erro, que era da data de nascimento, ele vai sair. Vocês vão ver lá naquela, quando eu verificar a pendência. Vou criar aqui uma data de nascimento, 1/1/1954. Criei aqui um nome.
Deu OK. E aí eu vou verificar pendências novamente. Ó. Verifiquei pendências, vocês estão vendo aqui que lá em dependência tinha 3 erros. Que era o quê? Era o CPF digitado errado, ainda continua porque eu inventei um CPF. Era a data de nascimento que não tinha sido colocada e o nome do dependente que não tinha sido também digitado. Então, pessoal, o sistema ele já verifica esses erros. Ele verifica esses problemas e já nos alerta de alguns problemas que podem acontecer na declaração. Se eu tentar transmitir a declaração com esses erros, ela não vai ser transmitida. Porque são erros. Erro é diferente de aviso. Às vezes fica aqui, deixa eu ver se tem algum aviso aqui para mostrar para vocês. Tem não. Se, por exemplo, eu esquecer de preencher algum campo que não é obrigatório, que é opcional, o sistema vai me dar o quê? Vai me dar um aviso. Ele não vai dar o erro, não vai ficar vermelho, vai ficar amarelinho, o triângulo amarelinho do jeito que está aqui, só que com aviso, dizendo que tem alguma coisa que eu não preenchi. Com aviso, consigo transmitir a declaração? Consegue, normalmente. Não consegue se tiver erro. Então os erros você tem que sanar. Aladim, eu deixo os avisos, o ideal é que você preencha tudo para nem ficar erro, nem ficar aviso. Então vamos aqui para outro campo. Por exemplo, alimentantes. Ó. Campo indicado do CPF alimentando está inválido. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo dependente. Campo CPF inválido. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa. CPF inválido. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que são todos dados que eu criei e aí o sistema está dizendo, ó, esse dado não existe, esse CPF não existe, esse CPF não existe. Aqui, rendimentos tributados recebidos de pessoa física e do exterior. Titular do pagamento inválido, beneficiário do serviço inválido, por quê? Eu criei pessoas também lá naqueles pagamentos, naqueles recebimentos lá de pessoa física. Lembra que lá na ficha lá, eu fui inventando pessoas físicas que estavam pagando a mim na minha declaração de imposto de renda. Então, como eu estava inventando, os números de documentos são inválidos. Por isso que está dando erro. Mas numa declaração feita para fim de transmissão mesmo, você vai pegar o dado correto, o CPF correto, e aqui não apareceria nenhum erro. Caso aparecesse, você ia lá, clicava e aí resolvia esse problema. Ó, dizendo aqui que os Renavans são inválidos, Renavan dos bens que eu coloquei, porque eu criei Renavan. Então, tudo é erro aí que eu consigo sanar facilmente com um documento ou com a numeração, aquela numeração que eu necessito para colocar de forma correta na declaração. Beleza, pessoal? Então, verificou pendência, se tivesse tudo ok, a gente já podia transmitir a declaração. Mas antes disso, eu disse para vocês que eu ia conversar com vocês e apresentar a diferença da declaração completa para a declaração simplificada. E aí, escolha o modelo simplificado ou completo. Muita gente pergunta, Ladinho, eu escolho qual modelo? O modelo que o melhor se adeque a você, né? Como é que eu faço para escolher? Primeiramente, preencha a declaração. Não tem o que fazer, não tem como escolher o modelo sem preencher a declaração. Não tem como eu lhe dizer, a não ser como eu fazer os cálculos tudo na mão, que são uma trabalheira grande. Então, a melhor hipótese é você pegar toda a documentação que aquele contribuinte tem e preencher no sistema. Então, com as informações já preenchidas, é possível verificar qual modelo é mais vantajoso. Simplificado, vou até marcar aqui, pegar o marca-texto. Simplificado, em que é descontado 20%. É descontado 20% de quê? Dos rendimentos tributáveis. Aqui, ó.
No modelo simplificado, o sistema não leva em consideração as despesas dedutíveis. Desconta 20% do modelo simplificado e tchau. Isso aqui eu estou falando de forma geral, viu, pessoal? Vai vir já as particularidades que eu vou falar para vocês. Ou no modelo completo, com todas as deduções. Ou seja, no modelo completo, o sistema ele não dá nenhum desconto, mas ele considera todas as deduções, como por exemplo, gasto com educação, gasto com saúde, dependentes, pagamentos de alimentandos, doações, tudo isso. Para comparar os modelos, basta o quê? Alternar entre as opções lá no canto inferior esquerdo. A gente viu lá no sistema. Tem as duas opções que já tem dizendo o valor. Onde está disponível o cálculo aí do imposto a restituir ou a pagar, dependendo da declaração, de acordo com o caso aí, de acordo com o que foi preenchido. Para mim ver os detalhes do cálculo. Onde é que eu vejo esse detalhe? Tem um resumozinho da declaração, que é o que eu vou mostrar para vocês e explicar para vocês como é feito o cálculo passo a passo. Nesta tela também é necessário incluir os dados bancários, né? É a tela onde a gente vai fazer a transmissão. Eu tenho que incluir nessa tela lá do resumo, quando eu vou fazer a transmissão, os dados bancários para quê? Se aquela pessoa for ter restituição, eu vou ter que informar os dados bancários dela para que caia a restituição naquela conta que eu informei. Se ela der imposto a pagar, eu vou informar os dados bancários também, caso eu queira fazer débito em conta, ou seja, caso eu queira que aquele valor do imposto seja debitado em conta. Caso a pessoa diga, não quero que seja debitado em conta, deu imposto a pagar, mas eu quero pagar o DAF. Pode? Pode sim. Então, você não coloca o número da conta e todo mês, se for parcelado, lembrando, o valor do imposto a pagar, ele pode ser parcelado em até 8 cotas. E aí, a primeira cota, ela já sai no dia do vencimento da declaração de imposto de renda, do prazo final. No caso desse ano, a primeira cota foi para 30 de junho. E aí, as demais cotas vão ficando nos meses subsequentes, no final de cada um dos meses subsequentes, podendo dividir até em 8 cotas consecutivas. Aladim, posso pagar em cota única? Pode. Posso pagar em 2 cotas? Pode. Incide juros sobre esse parcelamento? Sim. Então, você pode pagar em cota única, pode pagar em 2 e 3, até em 8. Beleza? Então, nesta tela, como eu falei, a gente tem que colocar lá os dados do banco, caso eu queira débito em conta, ou se tiver imposto a restituir, para me receber a restituição. Se é uma pergunta que acontece muito, e um erro comum. Aladim, eu posso colocar a conta bancária de outra pessoa para receber a restituição? Não. Até pode. Só que o que é que vai acontecer? A restituição não vai cair nessa conta. A restituição só vai cair na conta do titular da declaração. Então, a conta tem que ser sua. Não pode ser uma conta de terceiros. Beleza, galera? Só para deixar claro isso para vocês. Não pode ser conta de terceiros para receber restituição, nem também para o débito. E aí eu trago para vocês, pessoal, uma tabela que é a tabela progressiva anual e mensal do imposto de renda. Ou seja, quem ganha até R$ 22.847,76, a alíquota de imposto de renda ela é zerada. Também não tem parcela dedutível. E a gente está vendo aí que existe uma tabela que a gente chama de tabela progressiva. O que é tabela progressiva? Quanto mais você ganha, mais você paga, chegando aí a 27,5% de imposto de renda. Isso aí de forma anual, né? E aqui a parcela dedutível de forma anual também. E essa outra é a parcela dedutível de forma mensal.
Não se preocupe, na prática, agora eu vou explicar melhor essa tabela. Eu trouxe só para vocês terem aí uma ideia, um contexto geral. Eu vou transitar entre ela e o programa, mas eu vou apresentar na prática para vocês aí essa tabelinha. Beleza? O que acontece com o desconto simplificado? O sistema simplesmente ele desconsidera todas as despesas dedutíveis, né? Ele não considera nenhuma das despesas, ele não considera para redução da base de cálculo os dependentes, ele não considera para redução da base de cálculo o pagamento dos alimentandos, enfim, ele não considera nenhuma despesa dedutível. E aí o que é que o sistema faz? Ele aplica um desconto, que a gente chama de desconto simplificado, né? De 20% sobre o valor da base sobre o valor dos impostos tributáveis, dos rendimentos tributáveis, e aí ele chega na base de cálculo, né? Ó, o que é que ele faz? Aplica o valor de 20% sobre os rendimentos tributáveis. E aí chega-se à base de cálculo. Só que tem um porém. Esse desconto, ou seja, essa redução dos rendimentos tributáveis para chegar à base de cálculo, ela é limitada. A legislação limita ela a 16.754,34. O que é que a legislação quer dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, se liga aí na tela, vamos dizer que seus rendimentos tributáveis é de R$100 mil, R$100 mil no ano. Aplicando o desconto simplificado, a base de cálculo seria de R$80 mil. Ou seja, a base de cálculo para fim do imposto, de cálculo do imposto, seria de R$80 mil. Só que o que é que a legislação diz? Que é limitado a 16.754,34. Então, a dedução não vai ser de 20 mil, mesmo 20% de 100 mil sendo 20 mil. A dedução vai ser 16.754,38. Então, vamos lá. A base de cálculo que deveria ser, se fosse ao pé da letra, 80 mil, vai ser de quanto? Vamos lá, 100 mil, pegar aqui a calculadora financeira, menos 16.754,34. A base de cálculo seria de 83.245,66. Beleza? Deu para entender aí com relação ao desconto simplificado? O desconto simplificado, pessoal, como o próprio nome diz, o sistema não leva em consideração nada das despesas dedutíveis, pega os rendimentos tributáveis, aplica um desconto de 20%, achou a base de cálculo e faz a tributação. A tributação com base em quê? Vou voltar, ó, com base nessa tabela. Então, a tributação aqui seria de quanto? Olha aí. Rendimentos tributáveis anuais de 83 mil, como eu fiz o cálculo aqui, 245,66. Então, iria se aplicar uma alíquota aí de 27,5% sobre esse valor de 83 mil, acharia um valor do imposto de renda e desse valor diminui a parcela dedutível, que seria de quanto? De 10.434,32. Era essa a fórmula que era feito o cálculo no desconto simplificado. Vou fazer aqui para vocês. A base de cálculo que eu disse para vocês era de 83.245,66. Aplicando aí uma alíquota de 27,5%. A gente teria aí um valor do imposto de renda de R$ 22.892,56. Só que desse valor a gente diminui a parcela a deduzir do imposto, que é aqui, ó, 10.432,32.
Então, menos 10.432,32, eu teria aí um valor do imposto de renda a pagar, nesse exemplo que eu dei, de 12.460,24. Então, esse seria o modelo simplificado, nesse exemplo aí que eu dei. Agora, pessoal, eu vou lá para o sistema para ficar mais fácil de explicar para vocês o modelo completo. E eu vou falar algumas particularidades aqui relacionadas ao imposto de renda. Tirar algumas dúvidas, falando mais uma vez de alguns erros comuns que a gente observa aí nas pessoas. Vou sair aqui da tela de verificar pendências e eu venho para cá, para a ficha de resumo da declaração. Rendimentos tributáveis e deduções. Vou explicar cada uma dessas fichas do resumo da declaração. Primeira parte da ficha, rendimentos tributáveis e deduções. Aqui, pessoal, nós temos os rendimentos tributáveis. O que é isso? Todos aqueles rendimentos, é um resumo de tudo que eu digitei na declaração desta pessoa. Vocês podem fazer simulação aí nos programas de vocês e fazendo e comparando isso aqui, olhando aí esse resumo. Então, nessa primeira linha tem os rendimentos de pessoa jurídica recebidos pelo titular, rendimentos de pessoa jurídica recebidos pelos dependentes, a gente colocou lá do titular e do dependente, rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos pelo titular, rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos do dependente, aí está zerado, aí não colocou nada, rendimentos acumulados pelo titular, rendimentos acumulados pelo dependente e resultado tributável da atividade rural. Então, a gente tem um total de rendimentos de 666.097,19. Isso aqui foi o total de rendimentos que essa pessoa recebeu durante o ano. Se fosse pelo desconto simplificado, o que era que o sistema ia fazer? Pegar esse valor e aplicar 20% sobre ele para achar a base de cálculo. Como a gente está aqui, apontando aqui para o primeiro ponto, que é por deduções legais, ou seja, a declaração completa, o que é que o sistema faz? Vai diminuir agora as deduções. E o que são deduções? Vamos lá, contribuição à Previdência Oficial, ou seja, o que ele pagou de INSS, que a gente registrou lá, 5.613,13. Contribuição à Previdência Oficial, sobre rendimentos recebidos acumuladamente, não teve nada. Contribuição à Previdência Complementar Pública, acima do limite de patrocinador, privado e FAP, a gente colocou lá essa contribuição de 577,36. Os dependentes, os valores aí dedutivos dos dependentes, despesas com instrução, despesas médicas, pensão alimentícia judicial, pensão alimentícia por escritura pública, pensão alimentícia judicial, rendimentos recebidos acumuladamente e livro caixa. Então, pessoal, aqui nada mais é do que um resumo de tudo que eu preenchi. Então, ele pega o sistema pega os rendimentos tributáveis, tá aqui, 66.097,19, e ele vai diminuir as deduções. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês de por que vai ser melhor pela deduções legais. Porque se eu fosse pelo desconto simplificado, o que era que o sistema ia fazer? Pegar 66.097,19 e multiplicar e aplicar 20%, né? 20% daria 13.219,44. 13.000, vou até anotar aqui para não esquecer, 219,44. Se eu pegar esse valor de 66.097,19 centavos e diminuir o desconto
o desconto simplificado que era de R$ 13.219,44, quanto é que eu vou ter? Vamos lá. Eu vou ter uma base de cálculo, eu teria uma base de cálculo de R$ 52.877,75. Só você já dá para fazer um comparativo. Olha aqui, ó. Nas deduções, por deduções legais, eu tenho um desconto de R$ 28.524,47. Se eu fosse pelo desconto simplificado, eu só teria um desconto de R$ 13.219,44. Então, só por aqui já dá para ver que para esse camarada, a melhor opção é o quê? Pelas deduções legais, ou seja, a declaração completa. E aí eu venho para a segunda aba aqui do sistema, que é o cálculo do imposto. Eu vou mostrar para vocês na prática como é feito esse cálculo do imposto. Vamos lá. A base de cálculo, ó. Da onde é que surgiu essa base de cálculo? Deixa eu voltar aqui nos rendimentos tributáveis e nas deduções. Ó. Essa base de cálculo nada mais é do que os 66.097,19 menos 28.524,47. Vai dar justamente 37.572,72. Olha aí que beleza, bateu, batido e conferido. Então, pessoal, a gente tem aí a nossa base de cálculo. E agora, pessoal, se eu já tenho uma base de cálculo, o que é que eu vou fazer? Se você tem a base de cálculo, você vai saber em qual daquelas faixas de tributação essa base de cálculo se enquadra. Vou voltar lá naquela tabelinha só para vocês verem em qual faixa se enquadra. Beleza? Voltando aqui na tabela, ó, o valor de R$ 37.572,72, que é o valor da base de cálculo lá, ela se enquadra nessa faixa aqui, ó, pessoal, de R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60. E aí, quanto é a alíquota que eu devo aplicar? De 15%. Só que, se vocês prestarem atenção, existe uma parcela dedutível aí do imposto de R$ 4.257,57. O que é isso, pessoal? Depois que eu aplico a alíquota, que eu acho o valor do imposto, eu diminuo a parcela dedutível. E com isso eu acho o valor do imposto, que seria aí o imposto a pagar. Voltando lá para o sistema, vocês fixem aí esses valores. Vendo o valor lá nas tabelinhas, pessoal, agora é a gente mostrar aqui como é feito o cálculo, né? Se eu vi lá que a faixa de tributação dessa pessoa era aquela faixa de 15% de tributação do imposto de renda. Então, o que é que eu faço? Pego o valor de R$ 37.572,72 e aplico uma alíquota de 15%. Se liga aí na tela. Aplicando essa alíquota de 15% sobre R$ 37.572,72, eu vou ter aí um valor de R$ 5.635,90. Esse seria o valor do meu imposto a pagar, R$ 5.635,90, se não existisse a parcela dedutível. Mas a gente viu lá na tabelinha que existe uma parcela dedutível, ou seja, uma parcela que é descontada desse valor a pagar, que não há incidência. Então eu vou diminuir aí aquele valor da parcela dedutível. Então eu pego R$ 5.635,90 e diminuo R$ 4.257,57. Quanto é que eu vou ter de imposto devido? Justamente R$ 1.378,33. Logo abaixo nós temos dedução de incentivo. O que é isso? Essa dedução de incentivo é o valor que eu doei. É o valor que eu fiz de doação. Lembra que a gente doou 6%?
3% para o fundo da infância e adolescência e 3% para o fundo do idoso. Então, o que é que vai acontecer? Esse valor vai diminuir do meu imposto devido. Então, eu teria, na realidade, de imposto devido, aí eu pego 1.378 menos 33, olha, e 33 centavos, menos R$ 82,66. Então, eu teria de imposto devido 1.295,67. Mas, o que é isso? Imposto devido, RRA. Rendimentos recebidos acumuladamente. Você lembra que eu registrei lá uns rendimentos recebidos acumuladamente? Deixa eu ir aqui para a aba de rendimentos recebidos acumuladamente. Tá aqui, ó. Você lembra que eu registrei aqui, ó, rendimentos recebidos acumuladamente? Então, proveniente desses rendimentos, vou até editar aqui para vocês verem, ó. Ó, proveniente desses rendimentos que eu disse que a tributação era exclusiva na fonte, nós temos aqui esse valor de R$ 5.278,70, que foi aquele valor lá que eu recebi de rendimentos recebidos acumuladamente. Somando isso aqui, somando o imposto devido com o imposto devido de rendimentos recebidos acumuladamente, eu tenho aí um total de imposto a pagar R$ 6.573,87. A alíquota efetiva que ele me apresenta aí é de 1,96%. E o que é essa alíquota efetiva? Nada mais é do que a aplicação da alíquota lá sobre meus rendimentos tributáveis. É eu pegar meus rendimentos tributáveis, se eu aplicar uma alíquota de 1,96, vai dar justamente R$ 6.573,87, ou aproximadamente. Que às vezes, devido aí às casas decimais, dá alguns centavos de diferença. Mas você aplica essa alíquota lá sobre os rendimentos tributáveis e vai chegar ao valor do imposto devido. Beleza? E aí nós temos ao lado, pessoal, se vocês prestarem atenção, nós temos aqui impostos pagos. O que é isso? É o que eu paguei de imposto durante o ano, que eu declarei lá na declaração. Ó, de imposto retido na fonte, ou seja, que foi descontado do meu salário, de onde eu trabalhei, foi R$ 7.510,31. Ou seja, teve lá de imposto retido, mês a mês, eu fui trabalhando e cada mês foi retendo uma parte de imposto de renda lá do meu salário. Se vocês olharem no contra-cheque, se vocês atingiram o teto mensal, vai ter imposto retido. E esse imposto diminui lá do valor que você vai receber. Então, somando tudo no ano, eu tive de imposto retido R$ 7.510,31. Imposto retido na fonte dos dependentes. Lá dos dependentes, quando eu registrei lá os rendimentos dos dependentes, teve imposto, eu registrei imposto retido no valor de R$ 67,00. Carnê-leão, não paguei nada em carnê-leão. Carnê-leão do dependente também não. Impostos complementares. Lembra que lá na fichinha anterior a gente registrou aí um pagamento de imposto complementar. Eu disse a vocês que a gente poderia pagar imposto complementar durante o ano para diminuir o valor do imposto a pagar lá na declaração de ajuste ou então para ter imposto a restituir. Então aqui foi imposto complementar que eu paguei. E aí de imposto pago no exterior, a gente criou nas situações também de rendimentos do exterior. De imposto pago no exterior teve R$ 7,08. Imposto retido na fonte 50 e imposto retido de rendimentos recebidos acumuladamente 4.000. Isso aqui foram todos os dados que eu preenchi na declaração de imposto de renda. Então, se vocês prestarem atenção aí, pessoal, vocês vão ver que durante esse ano, esse camarada aqui, essa pessoa, ele pagou de imposto durante todo o ano R$ 14.634,39. Só que ele deveria ter pago, na realidade, apenas R$ 6.573,87. Por isso que ele vai ter imposto a restituir. Aí aqui eu já faço um alerta, faço uma observação.
É comum, pessoal, as pessoas chegarem para vocês, contribuintes chegar para você e dizer, mas rapaz, eu tive um monte de despesa dedutível, eu tenho muitos dependentes, eu não vou ter imposto a restituir. Só tem imposto a restituir, vocês já estão vendo aqui nesse resumo, quem pagou o imposto a mais do que deveria. Se você não pagou imposto a mais do que deveria, você não vai ter imposto a restituir. Se você pagou o imposto a menos do que deveria, você vai ter imposto a pagar. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que aqui, nesse lado aqui de imposto pago, essa pessoa só tivesse pago R$ 5.000. Somando tudo aqui, só tivesse dado R$ 5.000. Quanto é que ela teria de imposto a restituir? Nada. Ela teria imposto a pagar. Ela teria R$ 1.573,87 de imposto a pagar, que era justamente R$ 6.573,87 menos os 5.000 que ela já pagou. Nessa situação, como ela pagou já R$ 14.634,39 e ela deveria ter pago só R$ 6.573,87, ela vai ter de imposto a restituir R$ 6.060,52. Ora, R$ 8.060,52. Então, esse é o valor que ele tem de imposto a restituir. Então, pessoal, só para vocês entenderem, só tem imposto a restituir quem pagou a mais do que deveria ter pago. Só tem imposto a pagar quem pagou menos do que deveria ter pago. Então não adianta ter despesa se você não pagou nada durante o ano, então você não vai ter imposto a restituir. Tranquilo, galera? Era isso. Então, o imposto a restituir dessa pessoa é 8.652. Alguma dúvida vocês podem perguntar. Espero ter sido claro e que vocês tenham entendido principalmente essa parte do cálculo. Que vocês saibam agora qual a diferença do simplificado para o completo. A gente está aí no completo, né? E aí, para me transmitir a declaração, como era que eu faria aí? Eu seleciono aqui um banco, eu posso selecionar um banco que já tenha sido cadastrado, alguns bancos que eu já cadastrei lá na minha conta de bens e direitos. Tem aqui 2 bancos. Ou eu posso criar aqui, cadastrar uma nova conta. Eu vou cadastrar aqui, só para vocês verem, eu vou criar aqui uma situação. Não, como já está cadastrado lá, eu vou pegar um dos que já estão cadastrados. Selecionei aqui, ó, ele já puxou os dados aqui para a declaração da conta que eu já cadastrei. Bom, minha declaração está pronta para ser transmitida. E aí, como é que eu faço para transmitir? Vocês estão vendo aqui em cima esse globozinho aqui, ó, com a setinha. Tem aqui a aba aí, entregar a declaração, ó, aqui em cima, ó. Estão vendo aqui, entregar a declaração. Eu vou entregar a declaração, ó. Clico aqui. O sistema pergunta, aqui abre para me dizer se está tudo ok, se é para me transmitir mesmo a declaração, e aí eu vou mandar transmitir, ó. Ok, transmita a declaração. Aí o que é que o sistema me disse aqui, ó? A declaração não será transmitida por existirem impedimentos. Deseja abrir a lista de pendências para verificar? Por que é que o sistema está dizendo isso, pessoal? Porque essa declaração foi criada para fins didáticos, para a gente fazer uma apresentação desse curso de imposto de renda, e tem muitos CPFs que eu criei, tem dados que foram criados. Então, por isso que ele está dando erro, e eu disse a vocês, se tiver erro, a declaração não é transmitida. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a parte de transmissão. Mas acabou por aí? Não, a parte de informação não. Eu ainda vou dar mais uma informação para vocês. Para isso, eu vou voltar lá para os slides para finalizar essa aula de hoje. Voltando aqui, pessoal, para o desconto simplificado, eu lembrei que eu não mostrei para vocês lá no sistema como é que fica a questão do desconto simplificado. Vou voltar lá para vocês verem.
E aí eu venho aqui para baixo. Quando eu marco aqui desconto simplificado, olha o que o sistema diz para mim. Os valores preenchidos na ficha doação direto na declaração será excluído. Deseja mudar a opção de tributação a si mesmo? O que o sistema está dizendo a mim? Olha, Ladim, você doou direto na declaração. E só quem pode doar direto na declaração é quem faz a declaração pelo modelo completo. Você está optando pelo modelo simplificado, mesmo sabendo aí que sua restituição vai ser menor. Você deseja realmente fazer isso? Porque se você fizer isso, as doações elas sumirão. E eu digo que sim. Aí ele diz, alteração da opção para a tributação utilizada, o desconto simplificado. Ok. Alterei aí para desconto simplificado. Está aí em desconto simplificado, a mesma coisa, a transmissão é a mesma. Clico aí, vou lá em transmitir e vai embora. Vou clicar aqui em transmitir. Ele vai dar aquele mesmo erro. Ó, antes de eu transmitir, ele ainda me dá um aviso do sistema. Tinha esquecido até de falar isso para vocês. O que é que ele mostra aí? Ele diz, você é teimoso. A melhor opção para você é dedução legal. Olha o que é que ele diz aqui comigo. De acordo com os dados digitados, a tributação utilizando as deduções legais lhe é mais favorável. Resultado da declaração, desconto simplificado, 6,45% de alíquota efetiva. Deduções legais, 2,08% de alíquota efetiva. Se vocês prestarem atenção aqui do que a gente tinha visto antes de alíquota efetiva, ela aumentou um pouco. Por quê? Porque diminuiu as doações que eu fiz. Porque eu só posso fazer doações na declaração completa. Como diminuiu as deduções, aumentou um pouco a alíquota aí a alíquota efetiva do imposto. Aí o que é que ele mostra aqui embaixo? Imposto a restituir 5.094,13 e nas deduções legais 7.978,28. Ele está me perguntando, teimoso, você vai receber mais nas deduções legais e mesmo assim você ainda está teimando em mandar para o desconto simplificado? Eu, como Receita, estou orientando você, vai por deduções legais, meu amigo. Aí o camarada teimoso diz, não, eu quero pagar, quero receber menos. Quero ir por tributação, a tributação para desconto simplificado. Ele ainda pergunta aqui embaixo, deseja que o programa transfira os dados da declaração da forma de tributação utilizando o desconto simplificado para a forma de tributação utilizando as deduções legais? Ele pergunta, quer que eu faça um favor para você? Bota a melhor opção para você. Aí você que diz, manter tributação por desconto simplificado. Você, não, eu sou teimoso, eu quero receber menos. Ou então, mudar a tributação para deduções legais. E aí dá o quê? Vamos dizer que o cara é teimoso mesmo, bruto, disse, não, eu nem ligo, eu quero receber menos. Vou dar essa colher de chá aí à Receita. E aí, manter tributação desconto simplificado. Ele vai abrir a tela, aquela mesma tela da transmissão, eu vou dar OK, e aí ele vai dar aquele mesmo erro. A declaração não será transmitida por existir erros impeditivos. Deseja abrir a lista de pendências para verificar? Ao de que sim, ele vai abrir lá a verificação de pendências. Abriu a questão de verificar pendências. Ele vai mostrar aquelas pendências, tudinho que a gente já viu e já debateu anteriormente. E aí, pessoal, finalizamos por aqui. Ainda não, ainda tem mais um detalhe que eu vou falar para vocês para a gente finalizar esse nosso curso de imposto de renda. Vou voltar lá para os nossos slides, beleza? Não transmissão da declaração. Não transmitir a declaração. Aí uma pergunta que é comum a gente receber. Existe multa para quem não declara o imposto de renda no prazo, seja o 2019, 2018, não envia a declaração no prazo? Sim, existe sim. E a multa é de quanto? Vou até marcar aqui para vocês não se esquecerem. Não esquecerem. A multa é equivalente a 1% ao mês calendário ou por fração de atraso, que é calculada sobre o total que o contribuinte irá pagar de imposto que foi gerado e apurado na sua própria declaração.
Ou seja, de quanto é a multa? 1% por mês de atraso calculada sobre o imposto a pagar na declaração. Aí surge uma pergunta, ó. Aladim, e se ele não tinha imposto a pagar? Ele vai pagar multa mesmo assim? Depende. Tem duas situações aí. Por quê? Pode ser que essa pessoa esteja obrigada a enviar a declaração de imposto de renda e não tenha enviado a declaração. Essa daí, mesmo não tendo imposto a pagar, quanto é que ela pagaria de multa? R$ 165,74, que é o valor mínimo a ser pago. Então, mesmo não tendo o imposto a pagar, caso você esteja na regra de obrigatoriedade, você pagaria a multa por não envio da declaração no prazo. Mas existe uma outra situação. O contribuinte ele não está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda dele. Só que ele quer enviar a declaração de imposto de renda dele de bom grado. E aí ele não enviou no prazo e ele quer enviar agora. Ele vai pagar a multa? Não, se ele não tiver na regra da obrigatoriedade, ele não vai pagar a multa, nem essa de 165,74, nem a de 1%, porque não tinha imposto a pagar. E aí, qual é o valor máximo dessa multa, Aladim? Porque tem que ter um teto, né? A legislação diz que o valor máximo chega a 20% sobre o imposto de renda. Ou seja, 20% sobre o imposto a pagar. Vai depender de quê? Da quantidade de meses que você atrasou e do valor do imposto que você tenha a pagar. Então, pessoal, cuidado aí na declaração de imposto de renda. Não esqueçam de transmitir, porque o fisco está aqui, o leão está aqui, com o relógio dele, de olho na data e no horário da transmissão da declaração de imposto de renda. Cumpram os prazos. Esse ano, nosso prazo foi até 30 de junho, excepcionalmente por causa da pandemia. Então, vamos ficar de olho no prazo de entrega da declaração de imposto de renda. Beleza, galera? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, só apresentar aqui algumas imagens. Olha aí como é que o leão fica. Qual o papel do contador, do administrador aí, da pessoa que tem conhecimento? É essa daqui, muitas vezes o contribuinte, sem informação, tenta fazer a declaração de qualquer jeito e aí cai nas garras do leão. O leão prende ele lá. Aí essa pessoa levanta a mão e pede socorro a quem? A você que tem conhecimento, a você que se preparou para fazer a declaração de imposto de renda e aí você vai lá como um anjo de pendurar e tira essa pessoa, esse contribuinte, das garras do leão. Então você vai estar pronto lá para tirar o contribuinte das garras do leão. E aí eu trago mais uma imagem. Leão sem contador, leão sem uma pessoa que transmitiu a declaração sem contador, sem conhecimento, na realidade, não necessariamente precisa ser contador. O que precisa é ter conhecimento, mas transmitiu a declaração aí sem o auxílio de um contador, de alguém que tem algum conhecimento prévio. E aí, meu amigo, essa pessoa que transmitiu a declaração com o auxílio do contador ou de algum de vocês que se prepararam e sabem transmitir a declaração da forma correta. O leão fica molinho, a gente brinca com ele. Eu costumo dizer que o leão só é brabo com quem não tem conhecimento, com quem não entende da legislação e aí faz alguma coisa, muitas vezes tentando burlar de má fé, ou então porque não conhecia a legislação e praticou algum erro. Isso aí é fácil de ser sanado com pessoas que têm conhecimento. Então, a dica que eu dou é sempre estudem, busquem informação para mandar a declaração de forma correta. Não tentem burlar o fisco. Faça do jeito que a legislação obriga, do jeito que a legislação diz. Fazendo isso, você, fazendo o planejamento tributário, você vai estar seguro e não vai cair na malha, ou se cair na malha, você tem como justificar aquilo que você fez.
Tranquilo, galera? E aí eu agradeço a cada um de vocês que tiraram um pouco do tempo de vocês para assistir esse curso comigo, essas videoaulas. Agradeço demais e digo que estou disposto aí a gente a montar outro curso de outro tema que vocês tenham interesse. E se inscreva no meu canal que eu vou estar sempre postando conteúdo relacionado à área contábil, administração, finanças, enfim, toda a área de administração e contabilidade. Valeu, obrigado aí, até a próxima, galera.